Olá, gente linda! Eu resolvi que vou revisar este livro. Comece pelo mais difícil, já tenho ele, é uma edição de 2017, tenho desde essa data. Vai aparecer aí alguns barulhos, o pessoal tá fazendo almoço, tá? Mas eu vou comentar a respeito dele partindo de algumas premissas, ok? Para que eu utilizo esse livro? Quando eu estou precisando focar, quando estou precisando gerenciar o cartório eleitoral que trabalho, para quem não sabe, sou servidora da Justiça Eleitoral, atuo como chefe de cartório, e conciliar a minha vida com os estudos, com a família, etc. O que este livro é? É uma caixa de ferramentas. Ele não é milagre. Eu não quero que vocês caiam em papo de coach de que um livro vai mudar a vida de vocês. Mas sim, ele tem muitas ferramentas importantes, básicas e práticas. Por isso que quero fazer a análise dele capítulo a capítulo, até para revisar, porque tenho aí alguns projetinhos, retomei meus estudos para magistratura e Ministério Público, que é projeto a longo prazo, eu tenho que conciliar com saúde, família, trabalho, etc., o que todo mundo tem de fazer na vida, né? A vida nunca é uma coisa só. E sim, ele traz dicas básicas, essenciais, para a gente conseguir focar. Então, vamos partir aqui da seguinte premissa. O livro se chama Comece pelo mais difícil. E aí vocês vão desculpar a letra, mas eu preciso de treinar e preciso de estudar, então é assim que vai ficar, tá? Acompanha aí pela vida real. Comece pelo mais difícil. O autor é o Brian Tracy, super conhecido no mundo aí do gerenciamento, tá? O que esse livro vai trazer pra gente? 21 dicas. Essas dicas vão ajudar a gente a superar a preguiça, opa, também vai ajudar a ter maior eficiência e, além disso, ter maior produtividade. Ok? Deu para entender? Agora vamos passar e deixar bem fixado na nossa mente que esse livro não é milagre. Este livro não é para ser endeusado. E este livro, aliás, algo que a gente sempre vai partir como ponto inicial, que a gente sempre vai ter como ponto de partida de qualquer leitura que a gente fizer sobre produtividade, sobre gerenciamento. Que a gente não pode cair em papo de coach. Mas coach responsável, milagreiro, que conta lorota, certo? A gente tem que tomar as coisas pelo que elas realmente são. É simples assim. Toda vez que a gente for iniciar uma leitura de qualquer livro, a gente vai utilizar a razão e senso crítico. Sempre a razão, sempre pensando a respeito do que está sendo dito e sempre tomando as coisas pelo que elas realmente são. Neste caso aqui, nós temos uma caixa de ferramentas de gestão. Quando eu
utilizo uma caixa de ferramenta, às vezes aquela ferramenta serve para uma atividade que estou fazendo e nem sempre vai se aplicar a outras. Também vai depender da habilidade que eu tenho com aquela ferramenta, se ela vai ser útil ou não. O que eu quero dizer? Este livro pode ser que se adeque a algumas pessoas e as outras não. E às vezes ela vai se adequar à mesma pessoa em momento diferente. Pode ser que no momento atual de sua vida aquela dica não se aplique, mas futuramente, ou em outro momento, ou até mesmo em atividades diversas, ela pode ser utilizada ou não. Quem é que vai verificar como as coisas devem ocorrer? Você. Nunca abrir mão da sua autonomia de pensamento e da autorresponsabilidade pelo que acontece, lógico, né? Então, é isso. Partindo dessa premissa, a gente vai dar uma olhadinha no índice. Lógico que por questões de direitos autorais eu não vou poder ler com vocês todo o livro, mas a gente vai passar ali para os principais apontamentos. Vai ser uma série, hoje a gente só vai verificar quais são as 21 dicas que ele já vem elencando aqui no índice, e depois a gente passa para frisar o que há de mais importante, o que há de mais essencial. Aí quem quiser, depois vai adquirir a obra ou não, ok? Passando aqui, no sumário, nós temos o quê? O autor vai trazer pra gente que no capítulo 1 ele vai falar sobre definição de propósito. No capítulo 2, planeje cada dia. 3, aplique o princípio 80-20, regra de Pareto. A maior parte de quem já trabalhou seja com concurso, seja com gerenciamento, vai conhecer essa regra de Pareto. Capítulo 4 vai falar sobre a importância de refletir sobre as consequências das nossas ações e das nossas escolhas. O capítulo 5 vai falar sobre praticar a procrastinação criativa. Esse conceito eu aplico. E minha filha também aplica. Não aplica, Bela? Aplico o tempo todo. Capítulo 6 vai falar sobre o método ABCD. O 7, sobre concentrar-se nas áreas que geram resultados fundamentais, para a gente não ficar perdendo tempo. O 8 vai falar sobre a lei das 3 tarefas. 9, prepare-se minuciosamente. 10, um passo de cada vez. 11, aprimore suas principais habilidades. 12, identificar suas maiores limitações. 13, como pôr pressão em si mesmo, porque às vezes a gente é autocondescendente, né? E você ter autocompaixão, ok. Agora, você ter autocondescendência, ficar passando pano para você mesmo, também te prejudica. Então, há sempre o limite. Capítulo 14, motive-se a agir. Capítulo 15, a tecnologia não comanda a sua vida em tempos de celular a todo momento. Este capítulo é importante. Capítulo 16, você comanda a tecnologia. 17, direcione sua atenção. 18, divida a tarefa em etapas. 19, estabeleça horários específicos para realizar tarefas importantes. 20, desenvolva um senso de urgência. Este daqui é um dos mais relevantes para mim. Eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o senso do que é urgente. Por isso que a gente acaba procrastinando, deixando para a última hora e fazendo mal feito. Enfim. Mas aqui, desenvolva um senso de urgência. E 21, uma tarefa por vez. Ao final, ele vai trazer a conclusão, juntando as peças e algumas notas, ok? Depois, com calma, a gente vai fazer o resumo dos principais pontos de cada capítulo, só mostrando aqui para vocês. E esse daqui, ao finalzinho do prefácio, eu gosto dessa frase que diz que o segredo do sucesso é a ação. Aqui ele garante que quanto mais a gente aprender e aplicar os princípios, mais rápido a gente vai subir na carreira, né? Aqui é focado para a carreira. Lógico que, né, gente, tudo que a gente vai ler aqui é com muito senso crítico, mas, quanto a isso, concordo plenamente. Se a gente não treinar, se a gente não agir, se ficar só lendo, criando aquela obesidade mental e não aplicar, de nada vai adiantar
todo esse esforço é tempo perdido, ok? E é isso. Aqui vemos a introdução, mostrar só para vocês aqui a estrutura. Capítulo 1, defina seu propósito. Ele mostra aqui pra gente uma frase, né? Aqui de Napoleão Hill. Para vencer, é preciso ter algumas qualidades. Clareza de propósito, conhecimento do que se quer e um desejo insaciável de alcançar seu objetivo. Napoleão Hill. Aí ele traz sempre essa citaçãozinha no começo do capítulo, dos capítulos, e ao final ele traz um quadro sinóptico. Por exemplo, aqui, para aumentar a produtividade. 1. Pegue uma folha de papel, elabore uma lista com 10 objetivos que você deseja alcançar em um ano, escreva-os como se esse tempo já tivesse se passado e eles fossem realidade. Use a primeira pessoa do singular e um tom positivo para fazer com que os itens sejam imediatamente aceitos por seu inconsciente. Por exemplo, você pode escrever: estou ganhando X por ano, estou pesando X quilos ou moro num lindo apartamento no bairro X. Revise a lista e selecione a meta que, se alcançada, causará o maior impacto positivo em sua vida. Escreva numa folha à parte, estabeleça um prazo final, trace um plano e a cada dia faça alguma coisa que o aproxime dessa meta. Esse exercício por si só pode mudar sua vida. Pode mudar sua vida, isso eu acho muito dramático, né? Mas, como já falamos e combinamos, passando o filtro da razão, sim, é óbvio que se eu planejar e me comprometer e fizer um pouco a cada dia, que certamente terei algum resultado. Nem que seja chegar à conclusão de que aquilo não é para mim. Mas, para testar se algo é ou não para mim, o que eu preciso fazer? Ter constância nas ações, ficar um pouquinho. Eu sempre recomendo ali um prazo de 60 dias. Com 60 dias dá para você saber se vai ou não rolar o que você está querendo, o método que você está utilizando. Se não deu certo, já dá para partir para outra. Tem gente que fala mais, tem gente que fala 6 meses. Planos trimestrais, que agora está muito na moda, né? Considerar o ano como trimestre. O que é importante, gente? Muito do que tem nesse livro, vocês vão encontrar em literaturas mais recentes, como A Única Coisa, dentre outros, tá? Por quê? Porque o básico funciona. A verdade é esse, o básico funciona, o básico é bom, então você vai ter uma releitura, isso é desde os filósofos antigos, que tiveram lá as ideias, vão passando milênios e milênios, o que há uma releitura do que já foi pensado. Só que às vezes a forma como a pessoa transmite pra gente é que faz dar aquele insight, né? Aquele start, toca na gente de forma diferente. E é isso. Por agora, nós vamos parar e eu volto com vocês na análise do capítulo 1 em outra sessão de leitura. Até mais, pessoal!